A Polícia Federal prende a ativista Sarah Winter e mais 5 integrantes de um acampamento de extrema-direita no Distrito Federal em investigação sobre atos contra a democracia. O grupo extremista é suspeito do ataque com fogos de artifício à sede do Supremo Tribunal no final de semana. O ministro da Educação é multado em R$2.000 por ir à manifestação em Brasília sem máscara. A Agência Reguladora dos Estados Unidos suspende a licença para o uso da cloroquina contra a Covid-19. Pequim volta a fechar escolas e centros esportivos para conter novos focos do vírus na cidade. Com queda expressiva no número de mortes, Manaus desativa o hospital de campanha. Incêndio destrói prédio do Museu de História Natural de Minas Gerais. A Suprema Corte dos Estados Unidos diz que demitir funcionário por causa de orientação sexual é ilegal. Aplicativo de mensagens vai permitir enviar e receber dinheiro no Brasil. A Caixa Econômica Federal libera a consulta do saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil tem quase 44 mil mortes provocadas pela Covid-19. 627 registradas nas últimas 24 horas. O número de casos passou dos 888 mil. 412 mil pessoas estão curadas da doença. Os números são do Ministério da Saúde e do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. No estado de São Paulo, a reabertura do comércio pode provocar um aumento de mais de 70% no número de mortes, isso segundo a projeção da USP e da Fundação Getúlio Vargas. Vai prestar esclarecimentos ao CREMESP. Foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro o pedido de abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Na capital, a prefeitura começou a realizar testes de Covid-19 nos taxistas. A testagem começou nesta segunda-feira no Sambódromo. E agora nem salário, nem dinheiro para fazer compra eles têm para levar para suas casas. O governo do Rio de Janeiro informou que já repassou os recursos para o pagamento dos funcionários do Hospital Adão Pereira Nunes e que vai fazer o mesmo nesta semana para quitar a dívida com os funcionários do Hospital Anchieta. No Rio Grande do Sul, o governo endureceu as medidas de restrição em 4 regiões do estado. Na capital, Porto Alegre, os shopping centers voltaram a fechar depois do aumento da ocupação dos leitos de UTI. O comércio abertos, de rua e as mas academias com horário reduzido. Veja daqui a pouco, flexibilização do isolamento social nas favelas cariocas preocupa organizações não governamentais e líderes comunitários. Rompimento de barragem no agreste pernambucano deixa cidades debaixo d'água e moradores abandonam as casas. O SBT Brasil volta já já. Home office na quarentena. Não trabalhe de pijama. Procure um espaço tranquilo e isolado. Cumpra o horário de expediente, respeitando a pausa para o almoço. Governos e outros laboratórios também possam usar. A Prefeitura de Manaus anunciou hoje que vai desativar o único hospital de campanha da cidade. Em todo o Amazonas, o número de novas mortes diárias por Covid-19 diminuiu nas últimas semanas. Mas especialistas alertam que o problema ainda não acabou. De tratamento, isolamento social e distanciamento com o outro. Em instantes, cerimônia do Oscar 2021 é adiada por causa da pandemia. O WhatsApp vai permitir fazer pagamentos e transferências no Brasil por meio do aplicativo. O SBT Brasil volta já já. Cuidados ao entrar em casa. Limpe as solas dos sapatos usando uma solução com água sanitária. Coloque a roupa usada em um saco separada das demais. Tome banho assim que chegar. A flexibilização do isolamento social nas favelas cariocas preocupa organizações não governamentais e também líderes comunitários, Raquel. Isso, Marcelo, eles tentam conscientizar a população para sair de casa somente quando for necessário, enquanto o ritmo de contágio continuar acelerado. Boa parte dos quase 70 mil habitantes da Rocinha... de contágio e, obviamente, também dos óbitos.
A Prefeitura do Rio informou que mais de 800 estabelecimentos da Rocinha já foram fiscalizados e que vai verificar a denúncia sobre o comércio aberto que foi mostrado na reportagem. Sobre uma possível subnotificação em comunidades cariocas, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que já fez testes em mais de 3 mil moradores de 4 favelas. Fatores como o atraso na computação dos dados e também a confirmação da causa do óbito explicam a diferença no número de mortos divulgados por diferentes órgãos, como o Ministério da Saúde e o Portal da Transparência da Associação de Cartórios. Um documento simples, mas que nesse momento faz toda a diferença. Qualquer número é grande demais. O final de semana foi marcado pela violência de policiais militares no estado de São Paulo. A calçada vazia nem parece o mesmo cenário da violência policial da última condição. E manifestantes entraram em confronto com a polícia agora há pouco durante um protesto contra a morte de um jovem de 15 anos na zona sul de São Paulo. Ruas foram bloqueadas e ônibus incendiados se for comprovada a participação policial. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini traz uma investigação que conseguiu provar a inocência de um homem negro que foi preso injustamente por 5 anos. Ele foi acusado de participar de um assassinato. A história da investigação jornalística tem culpa no cartório. E o Conexão Repórter começa logo depois do programa do Ratinho. O rompimento de uma barragem no agreste pernambucano deixou cidades alagadas. Que, na verdade, não existia. A Polícia Federal prendeu hoje 6 pessoas suspeitas de integrar um grupo que organiza atos antidemocráticos. Entre elas está a ativista Sarah Winter, que ameaçou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Integrantes desse grupo dispararam fogos de artifício em direção ao prédio do STF na noite de sábado, depois de serem expulsos de um acampamento montado em frente ao Congresso Nacional. A ativista Sarah Winter foi presa pela polícia. Ainda não foi notificado. A defesa de Sarah Winter, a militante mostrada na reportagem, entrou com um pedido de habeas corpus pedindo a soltura da ativista. A relatora do pedido é a ministra Carmen Lúcia. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois discutiram parcerias estratégicas nas áreas de energia, do BRICS, agricultura e neste ano está sob a presidência da Rússia. A Caixa Econômica Federal liberou hoje a consulta do valor e da data do saque emergencial do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Serão liberados até R$ 1.045 para cada trabalhador. Por enquanto, a consulta pode ser. O economista Mansueto Almeida anunciou que vai deixar a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Mansueto está no cargo desde abril de 2018. O substituto, o economista Bruno Funchal, foi anunciado hoje e vai tomar posse no dia 31 de julho. E, finalmente, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que profissionais da comunidade LGBT não podem mais sofrer discriminação no ambiente de trabalho. Por a maioria dos religião, nacionalidade ou sexo no ambiente profissional. Ainda nos Estados Unidos, os protestos contra o racismo se intensificaram ainda mais depois da morte de mais um homem negro por policiais brancos. O suspeito foi morto com tiros nas costas depois que resistiu a uma abordagem policial. E frear a reabertura. O mundo atingiu a marca de 8 milhões de infectados pelo novo coronavírus. O ressurgimento de focos de transmissão em Pequim preocupa a Organização Mundial da Saúde. A capital chinesa ampliou hoje a área sob quarentena e ordenou o fechamento de escolas e centros esportivos. Enquanto isso, na Europa, a maior parte das fronteiras entre os países do continente foi reaberta. E os franceses puderam sentir novamente o gostinho de um velho hábito. Quentinho, cheiroso, feito na hora, por enquanto degustado, não pode ser como antes. E justamente a preocupação dos investidores com o ressurgimento de casos na China, além do aumento da taxa de contágio em muitos estados americanos, derrubaram as principais bolsas de valores do mundo hoje. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em ligeira queda. O dólar teve alta de quase 2%, cotado a R$ 5,14.
O Ministério da Saúde anunciou hoje que vai ampliar as orientações de uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid-19 para 2 grupos considerados de risco, crianças e grávidas. De acordo com o Ministério, a primeira nota técnica sobre o medicamento será reeditada e incluirá dosagens e recomendações para esses públicos. Ficará a critério do médico a prescrição mediante a vontade declarada do paciente. No caso de crianças e pessoas incapacitadas, será necessário o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos revogou hoje a autorização para uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 no país. A decisão da FDA foi baseada na reavaliação dos dados disponíveis desde março e em informações de estudos durante recentes. a pandemia. Morreu hoje, aos 63 anos, o ex-jogador de futebol Marinho. Ele estava internado em decorrência de uma pancreatite e de câncer de próstata, que já tinha se espalhado para outros órgãos. Marinho foi revelado pelo Atlético Mineiro, passou pelo Botafogo e teve o auge no Bangu, em 1985, quando foi vice-campeão brasileiro e eleito o melhor jogador da competição. No ano seguinte, Marinho foi convocado para a seleção brasileira, mas acabou cortado da lista dos jogadores que disputaram a Copa do México. O Brasil foi escolhido pelo WhatsApp para ser o primeiro país onde se pode fazer pagamentos usando o aplicativo de mensagens. O sistema já estava em testes na Índia desde 2018. A ideia é facilitar principalmente o trabalho dos pequenos empreendedores. A produção é em casa. A vitrine e toda a negociação das roupas e vai vir muita coisa aí para agregar. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer